esse TED, ele parecia ser sobre como ouvir melhor música, mas na verdade, ele é sobre aprender a falar com ouvir pessoas. Então, eu não vou nem arriscar falar o nome dele, que ele é muito difícil. E ele tem um podcast e um programa na Netflix chamado Song Exploder. O que ele fala? Ele fala que ouvir música é como se a gente estivesse andando numa rua e tiver uma casa muito bonita, a gente para e olha e diga, nossa, como aquela casa é muito bonita, a gente consegue apreciar o exterior dela e achar, meu Deus, que arquitetura linda. Enquanto isso, o músico, ele tá no quintal dos fundos e ele tá lá dizendo, vendo tudo que ele fez, tudo que tem dentro daquela casa, que ele tem muito orgulho, vendo que tem pessoas fora e ele não consegue trazer essas pessoas para dentro de casa para mostrar tudo que foi construído. Então, o podcast dele e o programa da Netflix é justamente isso, é convidando os músicos a mostrarem o processo criativo deles, para que as pessoas consigam apreciar tudo que eles fizeram. E aí ele fala, e se a gente transportar esse formato para ouvir pessoas? Porque é muito parecido. Então, quando ele entrevistava, ele via que ele estava olhando para as pessoas como uma casa, e não entrando nos cômodos. Então, ele traz algumas dicas. A primeira dica de todas é, esteja aberto a novas ideias. Como assim? Sabe quando você diz, eu não escuto isso porque isso não é música, eu não escuto aquilo porque aquilo não é música, eu só escuto X coisa. Ele fala, assim como nós conseguimos ser snobs com as músicas, nós conseguimos ser snobs com as pessoas. Estar aberto a novas pessoas e novas ideias nos coloca em outra posição para ouvir melhor. A segunda coisa, ele fala que é pra gente parar de ser multitarefas. Como assim? Imagina que enquanto você canta uma música na sua cabeça, você tá ouvindo outra música. É muito difícil, certo? Ele fala que quando a gente tá ouvindo as pessoas, é mais ou menos esse o sentido. É muito difícil a gente prestar realmente atenção no que a pessoa está falando se a gente está pensando em alguma coisa sobre nós mesmos ou sobre outra coisa no universo. Aí a terceira coisa que ele faz é deixar a pessoa saber que eu estou engajado. Às vezes é só acenar com a cabeça, às vezes é fazer uma pergunta para que ela nos leve para esses outros contos. E a quarta coisa, que é uma das que eu achei mais interessantes de todas, é como deixar a pessoa saber que eu estou engajado sem trocar o foco para mim. Porque muitas vezes a gente esquece que a pessoa tá lá contando e eu digo, eu me reconheço tanto que eu vou te contar uma história parecida que aconteceu comigo. Isso não é ouvir a pessoa, isso é a gente quebrar aquele momento de conexão, aquele momento de que a pessoa tá ali se abrindo com a gente e contando a história. Então ele fala assim, é como se você estivesse ouvindo uma música e aí você parasse essa música no meio porque ela te lembra de outra. E aí você troca de música. Todo mundo fica revoltado quando alguém troca de música sem autorização, certo? Essa é a ideia. Então se você gostou desse vídeo, me segue aqui pra mais. E se você quer o link, comenta.